Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula e, como sempre, uma aula abençoadíssima. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua vida, ilumine a vida dos teus e que vocês sejam, obviamente, muito felizes nos dias, né? Os dias são difíceis, continuam sendo difíceis, na verdade, não é? Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui e com certeza vai continuar nos sustentando, porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção está sobre nós. Eu quero hoje falar com vocês sobre a necessidade de nós sermos exemplo na nossa família. É importante discutirmos sobre esse tema, porque muitas vezes nós achamos que basta as pessoas de fora entender que nós somos cristãos, basta as pessoas da igreja ver que nós somos cristãos, isso é suficiente. No entanto, muitas vezes a mãe não vê atitudes cristãs no filho, o filho não vê atitudes cristãs na mãe, o pai trata a mãe de maneira não cristã, o irmão trata o outro de maneira não cristã, e isso tudo é muito problemático. Nosso primeiro ministério é a nossa família. As pessoas para quem nós temos que dar mais exemplo de que somos cristãos são as pessoas que estão no seio familiar, as pessoas que convivem com a gente. É aí que é dentro do lar, é dentro de casa que nós somos de fato quem somos, ou nos mostramos de fato quem nós somos. De maneira que a mãe conhece o filho, o pai conhece o filho conhece a mãe, e há uma probabilidade muito maior de as pessoas que estão dentro de casa conhecerem os seus mais do que os que estão de fora. Então é importante que nós sejamos cristãos, cristãos autênticos, que sigamos os passos de Cristo em qualquer lugar que nós estejamos. A Bíblia nos dá exemplos interessantes sobre aquilo que nós devemos ser. A Bíblia diz que nós devemos ser exemplo em todas as esferas sociais. Em Mateus no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo que o cristão deve ser sal e luz do mundo. Quando ele afirma o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Com que se há de temperar? O sal só serve para isso, salgar. Se ele não tem sabor, ele não serve para nada. E ele continua dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para se colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na sua casa. De maneira que não dá para ser agentes 007 no que concerne a ser cristão, o cristão 007. Não dá. Não dá para esconder do mundo quem nós somos. Porque uma hora ou outra tem que aparecer. A luz brilha onde ela está. E as pessoas, mesmo que a princípio não saibam que determinada pessoa é cristã, no mínimo olha para aquela pessoa e sabe algo de diferente ali. Há algo de diferente naquela pessoa. Aquela pessoa inspira algo muito positivo. É bom estar perto dela. É bom conversar com ela. Ela é uma pessoa confiável. Ela é uma pessoa amorosa. Ela é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa dedicada. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa positiva.
os cristãos são assim. E Jesus disse, deixa a luz de vocês resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5, do 13 ao 16. Então, o cristão aqui na terra tem que, por meio das suas obras, por meio daquilo que ele faz, glorificar a Deus, glorificar o Pai. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse que nós devemos ser exemplo para o mundo, exemplo para as pessoas, onde quer que nós estejamos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, ele disse a Timóteo no capítulo 4, versículo 12 o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, o fato de você ser jovem, mas você, Timóteo, seja exemplo. Exemplo não só para os infiéis, porque isso é fácil. Seja exemplo para os fiéis. Em quê? No trato, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo, você precisa ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo, Timóteo. Então a gente, enquanto cristão, tem que ser exemplo para o mundo de maneira geral. Tem que ser exemplo para a igreja, exemplo para os fiéis. Mas, de fato, a nossa maior obrigação, a nossa maior responsabilidade é sermos exemplo para aqueles que estão no seio da nossa família. O nosso ministério primário é a nossa família. As pessoas que precisam ser conquistadas para Cristo em primeiro plano são os que fazem parte da nossa família. Para eles nós devemos mostrar o amor, mostrar a fé, ser exemplo na palavra, no trato, na caridade, ser exemplo. Precisamos ser exemplo para os de dentro da nossa casa. O que nos motiva a essa aula de hoje é que no dia 8 de dezembro, o Brasil vai comemorar o Dia Nacional da Família. Dia 8 de dezembro, Dia Nacional da Família. Então, esta data é importante, é singular, e nós precisamos, enquanto igreja, lembrar que no seio familiar nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos pregar o Evangelho. O nosso pastor recentemente pregou sobre o endemoniado gadareno. E na pregação ele disse que depois de Jesus ter curado aquele homem, expulsado os demônios que estavam nele, ele quis acompanhar Jesus. Jesus disse assim, não, volta para os teus, volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para os teus parentes. E com certeza, através daquele homem, do milagre, da cura espiritual que Jesus operou naquele homem, a família daquele homem foi alcançada. Sabe aquela pessoa que nós olhamos e dizemos assim, não tem jeito, é impossível, não tem condições e tal, e aí Jesus vai lá e resgata, e a vida daquela pessoa se torna um exemplo para a sua família, um exemplo para os que estão ao redor, um exemplo para a vizinhança, um exemplo, enfim, um exemplo. Por quê? Porque as pessoas identificaram que só Jesus podia fazer aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa ter acontecido, e aconteceu, porque Jesus faz. É isso. Jesus faz. 1 Timóteo, abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Olha que palavra o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente.
Então, nossa obrigação primária é com a nossa família. Alimentação, obrigação primária com a família. Bem-estar, primeiro a família, depois os que são de fora. Pregação do Evangelho, primeiro a família, depois os que são de fora. A igreja, os do trabalho, enfim, em primeiro lugar deve estar a nossa família. Jesus colocou isso como um paradigma para nós. Jesus colocou isso como uma missão que nós precisamos executar. Sabe aquela coisa de que há pessoas que estão querendo ir pregar longe, mas que nunca pregaram o Evangelho para os que são da sua própria casa? A gente precisa pensar sobre isso. Jesus nos resgatou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Somos luz. Se, por exemplo, alguém não tem toda a sua família cristã, essa família precisa ser alcançada por Cristo. Precisa ser alcançada pelo Evangelho. E Deus quer te usar para que isso aconteça. Se a tua família já está na igreja, graças a Deus, que bênção! Mas, mesmo assim, é preciso que você, filho, que você, pai, que você, mãe, seja exemplo para os seus. Pois se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Eu quero que você acompanhe comigo algumas coisas aqui super interessantes que estão escritas no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Temos aqui uma palavra muito interessante e um exemplo de homem. Um exemplo de homem em primeiro plano para a sua própria família, depois para os seus parentes, né? E depois para os amigos próximos. E veja o que acontece aqui no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. É interessante. Cornélio era um gentio, né? Era uma pessoa que não fazia parte da comunidade cristã judaica, não era judeu e não era um cristão de fato e de direito. No entanto, este homem ouvia falar sobre Cristo e ele entendia que precisava ter um encontro com este Senhor. E aí o que foi que aconteceu? Mesmo sem alguém vir da Judéia para pregar o Evangelho para Cornélio, ele começou a procurar Deus, começou a procurar Cristo, porque de alguma maneira ouviu falar sobre Cristo. E ele, com toda a sua casa, procurou orar a Deus. Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então era um homem de autoridade, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Desde que ele não era da comunidade judaica, ele não era um cristão, mas ele temia a Deus e temia a Deus com toda a sua família. Ele não era um cristão porque não se declarava assim. A verdade é essa. Mas as práticas de Cornélio apontavam exatamente a essência do cristianismo, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo, Cornélio fazia o que? Orava a Deus. Quando Cornélio estava orando, às 15 horas na sua casa, a hora nona, né? Ele viu uma visão. Ele teve uma visão. Um varão, um anjo que se apresentava a ele, dizia para que ele enviasse alguém até a casa de Pedro, até a casa onde Pedro estava, a fim de que Pedro viesse até a casa dele. E Pedro traria a mensagem que Cornélio precisava ouvir. E Cornélio enviou alguns dos seus homens,
né, dos seus servos para ir buscar Pedro, para ir convocar Pedro a vir, ou convidar Pedro a vir até a sua casa. O interessante é que os homens vão, Pedro tem aquela visão interessantíssima, não é? Do lençol que baixava do céu, os quadrúpedes, animais de unha fendida aparecendo, e aí a voz vinha a Pedro e dizia assim, mata e come. Pedro dizia assim, não posso, porque nunca comi coisa impura, imunda, coisas que a lei não permite que eu coma. E a visão se repete, e Pedro, depois que tem essa visão mais clara, os homens se apresentam na porta da casa onde ele estava, procurando exatamente por ele. E o Espírito Santo do Senhor encaminhou Pedro até a casa de Cornélio. O interessante é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, mesmo meio sem saber o que fazer, Cornélio explica tudo o que havia acontecido a Pedro. Explica a ele a visão que ele havia tido. E o interessante é que está escrito aqui no versículo 24. E no dia imediato, ou seja, depois que Pedro saiu de onde estava para ir até Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aí Pedro chega na casa dele. Quando Pedro chegou na casa dele, ele começou a contar o que havia acontecido, a maneira como o anjo havia aparecido a ele, a maneira como o anjo disse a quem ele deveria recorrer, quem ele deveria chamar para ir até a sua casa, e Pedro estava ali. E aí Pedro faz aquilo que o cristão precisa fazer, não é? Pedro começou a pregar o Evangelho, começou a falar sobre Jesus, começou a falar da obra que Cristo havia realizado na cruz do Calvário, a maneira como Cristo veio e a maneira como ele foi rejeitado pelos homens, rejeitado pelos escribas, rejeitado pelas pessoas que o circulavam, o circundava, rejeitado inclusive pelos seus próprios discípulos. Não que ele não tivesse sido um exemplo, nós estamos falando de Cristo, o paradigma da humanidade, né? Estamos falando de Cristo. Então, ele era um exemplo para os seus, mas mesmo assim, ele foi negado, foi traído, foi cuspido, humilhado. E os seus, na hora da dor, o abandonaram. E Pedro vai pregando o Evangelho, vai falando de Cristo. E enquanto ele falava de Cristo, ele vai dizendo assim, olha, todos os que creram nesse homem, todos os que creram em Cristo, receberão o perdão dos seus pecados pelo nome de Cristo. E é interessante aqui no capítulo 10 e no versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que se derramara também sobre aqueles homens que eram gentios, porque eles os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Automaticamente, Pedro diz assim, olha, não tem como não batizar esses homens. Esses homens fazem parte da nossa família espiritual. Vamos batizá-lo. E aí Cornélio, sua família, os seus amigos mais íntimos, todos foram batizados. Por quê? Por causa da piedade, da obediência, porque Cornélio era um homem que orava a Deus. Então, por causa dele, Deus abençoou a todos que estavam próximos dele. Cornélio era um exemplo.
era um exemplo de homem, um exemplo de cidadão, um exemplo de pai, era um exemplo dentro da sua família. E a família dele foi abençoada por causa dele. Teu primeiro ministério é a tua família. Mas eu gosto de cantar. Teu primeiro ministério é a tua família. Mas eu gosto de pregar. Que benção. Teu primeiro ministério é a tua família. Cuida dos teus. Cuida da tua família. E aí sim, você terá condições de cuidar das coisas de Deus. E cuidar bem. Quando eu digo das coisas de Deus, eu digo das coisas da casa de Deus. Porque a primeira obra que Deus deu, que é a obra de Deus, e Deus deu para você cuidar, é a sua própria família. Então, quando você cuida da sua família, você está obedecendo a palavra de Deus e você está fazendo, obviamente, a vontade de Deus. E a família que você tem, ela é de Deus. E você é o mordomo dela. É você que cuida dos teus, da tua família. Quanto ao bispo, é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar os da sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Isso aqui era Paulo falando a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 2, 3, 4, 5, enfim, era o apóstolo Paulo falando, explicando a Timóteo, dizendo, olha, você precisa ser um exemplo, você tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. E os cristãos precisam ser assim também, Paulo. Irrepreensíveis. E o princípio que está aqui é interessante. Se você não cuida da sua própria casa, como é que você vai cuidar das coisas de Deus? É impossível. Então, em primeiro lugar, que a sua casa esteja em ordem. E aí depois você se dedica à pregação, às coisas de Deus. Agora, se dentro da tua casa você tem pessoas que não são cristãs e você prega o evangelho, você é um exemplo para essas pessoas e mesmo assim essas pessoas não estão contigo na igreja, por exemplo, não te importa. No sentido de que não te entristeça com isso. Faz a obra de Deus. Continua pregando para os teus. E aí prega na igreja, prega na rua, prega em qualquer lugar. Faz a obra de Deus. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, diz que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela é transformada, ela muda. E aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ainda, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que entende errado esse texto aqui. Acha que buscar primeiro o reino de Deus é deixar o marido com fome em casa e ir para a igreja. Algumas pessoas acham que buscar primeiro o reino de Deus é desobedecer o pai e a mãe para ir fazer uma viagem missionária. Alguém acha que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é simplesmente fazer as coisas da igreja e não ser um respeitável filho, um exemplo de filho, não ser um exemplo de pai, não ser um exemplo de mãe dentro da sua própria casa. O reino de Deus, em primeiro plano, é a sua família. Então, quando diz assim, busque primeiro o reino de Deus, claro, esse contato direto com Deus, contato direto com o Pai. E esse contato direto com Deus fará com que você entenda que a sua família é uma prioridade. Você cuida dos da sua casa, deixa tudo organizadozinho e aí sim, você se lança na obra, você vai para as viagens, sabe? Você faz essa obra de Deus externa à tua casa, mas a tua casa é o teu primeiro ministério. E o exemplo que você tem que dar de cristão, em primeiro lugar,
é no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Uma determinada esposa foi consultada sobre o comportamento do seu marido dentro de casa, que ia ser indicado ao ministério para ser pastor. E o pastor presidente olhou para ela e perguntou assim: quem é o seu marido dentro de casa? Ele é uma pessoa que fica furiosa, que espanca as crianças? Como é o teu marido? E aí a resposta da mulher foi muito interessante. Ela disse assim: o meu esposo é uma ovelha. O meu esposo é uma ovelha. Tomara que a nossa esposa possa dizer isso de nós. Tomara que os esposos das irmãs possam dizer isso dela. Tomara que os pais possam dizer isso dos filhos cristãos. Tomara que os filhos possam dizer isso dos pais cristãos. É uma ovelha. É uma ovelha. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E que tu tenhas uma família cristã, que é aquela que ama a Deus e que se preocupa com a sua obra, com a obra dele, dentro da sua própria casa e nas outras instâncias sociais. Deus te abençoe.